Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos meditar no Evangelho segundo João, capítulo de número 21, aonde o texto, no versículo de número 15, Jesus faz uma pergunta a Pedro, né? Jesus diz: Pedro, tu me amas? E nós sabemos que Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Nesse texto nós temos aqui a pesca milagrosa. E na pesca milagrosa nós temos no mínimo 3 lições a serem exauridas aqui. A primeira lição que nós temos é que nesse texto Jesus se revela pela terceira vez aos seus discípulos pós a ressurreição. Então esse texto nos mostra aqui um ambiente de revelação e de manifestação de Jesus. É importante entender e conhecer a Jesus. A segunda lição que nós temos nesse texto é que nesse texto Jesus confronta os discípulos. Ele pergunta se os discípulos tinham pescado algo e os discípulos dizem que não haviam pescado absolutamente nada. Então Jesus dá uma ordem a eles dizendo: lancem a rede do outro lado. Isso aqui é uma confrontação, porque Jesus está mandando eles lançarem a rede do lado contrário, do lado oposto. Muitas vezes nós não vivemos milagres, porque nós estamos lançando a rede nas nossas ou na nossa direção, quando na verdade deveríamos lançar a rede do lado que Jesus mandou lançar. A terceira verdade que nós temos no capítulo 21, a terceira lição, é que a Bíblia diz que Jesus cria um ambiente de restauração, porque Jesus vai restaurar a vida de Pedro. Aquele Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, agora será confrontado. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? No grego Jesus está dizendo: Pedro, agapás-me ou agapô. Pedro responde de uma outra forma. Pedro responde num outro tipo de amor. Ele diz filo. E filo é: eu te quero bem, ou eu tenho afeto por ti. São 3 vezes que Jesus pergunta, mas tem um detalhe, e aqui nós concluímos esse pensamento. Nas 2 primeiras vezes que Jesus pergunta, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Agapás-me, amor sacrificial, amor incondicional. Pedro diz: Filo, eu te quero bem, eu tenho afeto por ti. Mas quando Jesus percebe que Pedro não vai conseguir atingir o nível do amor agapau ou do ágape, aí Jesus pergunta no mesmo nível de Pedro: Pedro, filo. E aí Pedro responde: filo, eu tenho afeto por ti. Porque se Pedro não consegue subir no nível do sentimento de Jesus, Jesus desce no nível do sentimento de Pedro para restaurá-lo, para curá-lo e para trazê-lo de volta. Amém, queridos? Aprenda com essa palavra: não é tarde para recomeçar. Assim como Jesus restaurou Pedro, descendo no nível do sentimento de Pedro, assim também Jesus pode fazer na tua vida. Talvez você está dizendo: eu não sou forte, eu sou fraco, eu não tenho condições. Se você não consegue subir no agapás-me, no amor sacrificial de Jesus, Jesus desce no filo, restaura a sua vida como fez com Pedro, e ainda olhou para Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus desceu no nível de Pedro para restaurá-lo, porque o Evangelho não é para os sãos, o Evangelho é para os doentes. Ainda há tempo de recomeçar. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.